1 Pedro 5. 1 Pedro 5. Se alguém do seu lado tiver sem Bíblia, partilha o pão, né? Ah, mas aparece na tela do telão. Aparece. 1 verso 5. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato uns com os outros, cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, os humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Esse texto é lindo. Esse texto é lindo. Pedro foi um apóstolo de Jesus. Ele andou com Jesus. Ele viu o que Jesus fez. Ele deu continuidade no ministério de Jesus. O apóstolo Pedro, dentro daquela ciência dos temperamentos, colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo, Pedro é o sanguíneo. Não vou falar das 4 não, só vou falar do sanguíneo. O sanguíneo é aquela pessoa que é impulsiva, ela faz de primeira, ela faz e depois calcula, ela vai no impulso do que nós chamamos de reação patelar. O que é reação patelar? Você tem o seu joelho aí, né? Você bate, ele automaticamente faz assim. Você não quer, mas se tomar uma marteladinha, o sanguíneo é assim, mexeu, levou. Um sanguíneo não guiado pelo Espírito Santo no trânsito, o cara fechou, ele fala, agora virou Fórmula 1, eu vou ultrapassar, e enquanto estiver ultrapassando, eu vou ficar olhando para o lado, para mostrar para aquele derrotado, que ele não pode entrar com o carro na minha frente. Vou xingar a mãe dele. Aí, geralmente a esposa, mais comedida, do lado, para quê? Como assim para quê? No incêndio, o sanguíneo sai correndo e entra no prédio. Eu preciso salvar o bebê. Mas que bebê? Não sei, vai que tem. Né? O sanguíneo é impulsivo, mas também tem muitos méritos. Geralmente, ocupam lideranças, cargos de liderança. Geralmente é um sanguíneo, porque ele fala mais alto. E não gritando necessariamente, mas ele é mais impetuoso para falar, ele chama mais atenção, ele tem menos timidez. Pedro era sanguíneo. Quando Jesus chega para Pedro e fala assim, você é pescador de peixe, vem comigo que vai ser pescador de homem. Amém. Ele começa a ter uma experiência. Todo mundo começa a fazer uns burburinhos de Pedro, e Jesus fala assim, tá, mas e vocês? O que pensam que eu sou? E Pedro fala assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus fala, ninguém poderia dizer isso, se não fosse inspirado pelo Espírito Santo. Pedro vai receber uma honra da parte de Jesus, dizendo que ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. E até o momento, não havia tido Pentecostes, ou seja, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre a humanidade, por definição na vida dos cristãos. Então ele era cheio do Espírito Santo, diferenciado. A Bíblia não vai dizer a duração, quanto tempo de um versículo para o outro, mas um pouquinho mais para frente, talvez horas, ou 1, 2 dias, Jesus fala, eu vou morrer. Deu ruim, tem que se cumprir as Escrituras, e esse é o papo. Pedro fala, eu não vou deixar que isso aconteça. Jamais. E aí Jesus fala para Pedro, aparta-te de mim, Satanás. Perceba que o mesmo Pedro que um tempo antes foi elogiado pelo próprio Cristo como cheio do Espírito Santo, agora estava sofrendo
um descarrego de Jesus. Sai daqui, Satã. É o sanguíneo. Na hora de buscar Deus é glória, é choro, é revelação, é rodopio. Mas também na oportunidade de pecar, meu irmão, é mergulhando de cabeça. E arrepende depois quando não está guiado pelo Espírito certinho. Pedro, aí vai se cumprir a Escritura. Judas mete aquela bitoca, os guardas falam, esse ali, vamos prender Jesus. O que Pedro faz? A Bíblia diz que Pedro corta a orelha do guarda. Vocês acham mesmo que Pedro tinha capacidade de um espadachim, de cortar uma orelha? Ele foi na jugular do guarda, ele foi cortar o pescoço, mas errou, e cortou só a orelha. Jesus falou, eu preciso viver esse momento, é necessário que isso aconteça. Pedro, não, e foi, com toda essa impetuosidade, com toda essa irresponsabilidade. Jesus fala, olha, vocês vão me abandonar. Pedro olha para o lado e fala, eles podem, mas eu jamais te largaria. Eu? Nunca. Terminou nem Jesus terminar de falar. Horas depois ele nega Jesus 3 vezes. Para a igreja católica, Pedro é o primeiro papa da eclésia, da estrutura da igreja católica. Pedro é o primeiro papa. Hoje a gente tem o Papa Francisco, né? Tivemos dezenas, centenas de papas. O primeiro foi Pedro. Mas qual que é uma característica do papa? Ele precisa ser celibatário, ele não pode casar. Padres, arcebispos e papas não podem casar. Porém, a Bíblia diz que Deus curou quem de Pedro? A sogra. É possível, gente, ter sogra sem ter esposa? Que mistério é esse? Né? Não quero esposa não, misericórdia. Quero uma sogra, só vem a sogra. Hã? Hein? Fecha aqui, os homens que querem só sogra. Ele podia ser viúvo. Mas um dia foi casado. Então, avisa para o clero lá que o primeiro papa teve esposa, hein? Este é Pedro, que escreve essa carta para os irmãos da Ásia Menor. E a mensagem central de 1 Pedro, de um homem agora com o Espírito Santo habitando nele, de um homem agora não ora barro, ora tijolo, não, firme na fé, estável. Coisa boa é homem estável, amém, gente? Amém? Pô, eu sou do máximo, gente, eu tenho que falar de homem, né? Homem estável. Tem homem que é uma maravilha, tem hora para dar um chilique. Não. Homem estável. Pedro virou um homem estável. Este cara pregava e multidões se convertiam, se entregavam para Jesus. Ele sem dinheiro no bolso, sem nenhum recurso, está indo para o templo, tem um cara doente ali, aleijado, jogado ao chão, sofrendo preconceito, marginalizado. E o cara fala, me ajuda aí, faz-me rir, meu pix. Aí Pedro fala, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda e vamos. E o camarada levantou, sendo usado por Deus com milagres, com prodígios, com maravilhas. Ele vai escrever essa carta. E a mensagem central dessa carta é: sejam alegres na tribulação. Isso é o cúmulo da gratidão. Ser alegre na tribulação. Ser alegre quando tudo está fácil é uma obrigação, gente. Não, estou com muito dinheiro. Por que você está chorando? Porque meu casamento é ótimo. Mas por que você está triste? Porque meus filhos são incríveis. É louco. Interna. Não. Ser alegre na tribulação. É um sorriso que transcende o contexto. Então porque eu sou cristão eu tenho que estar feliz o tempo todo? Não, a Bíblia diz, chore com os que choram, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Jesus, quando viu Lázaro morto, ele chorou. Mas ainda assim, há uma alegria em Cristo que é inabalável. A minha alegria não pode estar presa no meu trabalho, porque senão Deus vai tirar esse trabalho da minha vida para testar a minha fé nele. Não, tudo que eu sou hoje eu devo à minha esposa. Deus vai levar essa mulher aí. Tudo que, não, se não fosse meus filhos. É?
Pega teu Isaac aí, malandro. Tudo que eu tenho, graças a Deus por tudo que eu tenho. Mas a minha alegria está a alegria no Senhor é a minha força. Por que eu estou firme? Porque eu me alegro no Senhor. Ah, mas a política, gente, o que vai ser da gente? Alegria em Deus. Alegria em Deus. Eu preciso fortalecer a minha alegria, não nesse contexto, não no que meus olhos veem, não no que os meus olhos projetam contextualmente, porque se eu fizer uma análise de cenário, eu posso chegar numa conclusão terrível. Eu vou fechar os meus olhos humanos e vou olhar pela fé. Alegria na tribulação. Entendendo isso, volta para o texto, 1 Coríntios 5, e vamos ler novamente, agora de forma expositiva. Como é que é o sermão expositivo? Eu vou ler um versículo e a gente vai tratar dele de forma minuciosa. 1 Coríntios 5,5 diz: rogo igualmente aos jovens. Isso aqui pode ser aos adultos também, viu? O contexto pedia jovem, mas você aí que é quarentão, cinquentão, sessentão, oitentão, noventão, cenzão. Meu avô foi para a glória com 106, subiu. Assim espero, né? Chegar lá e não encontrar o homem, eu vou ficar tristão, né? 1 Coríntios 5,5 diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato, uns com os outros, cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo os humildes concede a sua graça. É engraçado como a Bíblia, mesmo tendo 2000 anos que ela se encerrou, fechou, o cânone da Bíblia se encerrou, de ser escrito, né? A gente pode falar 1970 e poucos anos que se fechou. Ela consegue ser mais atual do que o UOL, se você entrar agora e dar um F5. No Correio Brasiliense, que vai sair impresso amanhã de manhã, a Bíblia consegue ser mais atual que o Estadão, que o Globo, que o Dia, que o Extra, seja qual for o tabloide, a revista. A Bíblia é perfeita, por isso que a Bíblia diz que ela se renova a cada manhã. E nós, como defensores do Seminário Carisma, nós defendemos a inerrância da palavra de Deus. O que é inerrância? A Bíblia não possui erros. Mais de 45 autores na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, 1500 anos. Vários contextos históricos. Hebraico, grego, um pouco de aramaico. E você não encontra um paradoxo, uma contradição. Se não é Deus roteirizando isso, homem nenhum conseguiria um projeto tão bem sucedido assim. E a Bíblia é tão atual, porque quando eu leio isso, eu vejo a nossa geração hoje. É a geração do cala a boca pai, cala a boca mãe, não enche meu saco, bate a porta do quarto. Eu já falei para o Henrique, o dia que ele viver isso, eu calço 42. 42 com 42 dá 84, né? Que vai no peito, uma voadora. Mas é a geração insubmissa, que acha os mais velhos retrógrados, obsoletos, e que a modernidade é diferente. Nosso pastor está pregando sobre modernidade, sobre modernismo, sobre pós-modernidade. Quanto conteúdo a gente está absorvendo disso? Nós precisamos entender que é caráter do cristão ser submisso às nossas lideranças, às nossas autoridades, às pessoas mais velhas. Ah, mas e se ele não for crente? Eu não vou ser submisso porque a pessoa não é crente? Está pedindo para eu pecar, mas eu tenho que honrar. Ser grato pela vida dos que já vieram, ser grato pelo preço que já foi pago. Quantas pessoas eu vejo criticando pastores, pessoas com longa história, com longa jornada. Hoje a gente está em Brasília, na nossa capital, com uma estrutura como essa, com uma igreja com esse conforto, e a gente chega aqui com tudo isso. O preço foi pago por muitas pessoas, que nem estão mais entre nós, já estão descansando no Senhor, e que merecem toda a nossa honra. Se nós não formos gratos a quem já passou, como é que a gente vai ensinar gratidão aos que estão vindo? Verso 6,
1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos, portanto, aonde? Sob a poderosa mão. Muito bem. Aí diz mais. Para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Tem gente que faz autocomiseração, que se humilha. Ai, a minha vida é terrível. Parece aqueles desenhos que passavam na minha época, né? Ó vida, ó céus, é um choramingo, é um mimizento. A Bíblia não diz para murmurar, para ser um chorãozinho, para deitar numa posição fetal na sua cama e chupar o seu dedo, igual a nova tendência chamada age regression, que eu converso com jovens de 12, 15 anos, que falam, não, eu escondido, eu chupo uma chupetinha no meu quarto, porque eu fico como um bebê, porque eu fujo da minha realidade. Não vem com essa. A Bíblia diz para que nós nos humilhemos aonde? Sob a poderosa mão de Deus. É na presença de Deus que eu tenho que me humilhar. O apóstolo Paulo vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo, na presença de Deus, ele se rasga, ele se quebranta, ele se entrega. Então eu sou grato a um Deus que eu consigo me entregar, que eu não tenho pompas, que eu não tenho títulos, que eu não tenho rótulos, que não tem mestrado, doutorado, pós-graduação, cargo eclesiástico. Para Deus fala, pega tudo isso aí, põe ali em cima da mesa e vem para mim, vem, mas deixa os cargos lá, os diplomas lá, tudo. Aí a gente se humilha diante de Deus, Deus tem misericórdia de mim. Quem sou eu, Senhor, na fila do pão, para alguma coisa, só o Senhor é Deus na minha vida. Saiba se humilhar, viu? Tem gente que se flagela em rede social, fica se humilhando. Você está dando de trouxa, não vai mudar nada na sua vida. Agora, rapaz, aqui na igreja, peito de pombo, está tudo bem. Opa, beleza. Aí, cara, diante de Deus, aí você pode virar um garotinho, aí você chora, você deita no chão, aí você, diante de Deus, saiu da presença do Senhor, respira fundo, opa, e aí? Tem gente que é o contrário, não ora não busca Deus, não se entrega, e qualquer coisinha, está chorando as pitangas para os outros. Para a sua liderança, entrega os teus problemas e pede oração, mas cuidado para quem você confia a sua vida, sob a poderosa mão de Deus. Aí, quando que Ele vai te exaltar? No tempo oportuno. Que tempo é esse? Oportuno. Quando que é? Oportunamente. A data exata? Oportuna. Não sabemos, o tempo é de Deus. Mas vai ser no tempo oportuno. Mas eu ainda não fui exaltado. Conclusão, o tempo oportuno ainda não chegou. Amém? Ah, Deus se esqueceu de mim. Eu vi o irmão lá dando testemunho, eu fui no GC, a irmã contou um milagre. Mas sabe por quê? Porque chegou o tempo oportuno na vida dela. Daqui a pouco o seu bip vai vibrar aí, ó, a sua senha, vai lá, pegar teu milagre. Calma, tempo oportuno. Eu erro, você erra, Deus não erra. Não chegou o seu tempo oportuno se o milagre ainda não veio. Eu tenho vários tempos oportunos na minha vida que se cumpriram. Minha família, meus filhos, eu vejo assim, olha o tempo oportuno aí, se cumpriu. Agora já estou de olho em outro tempo oportuno, que ainda não chegou, mas estou me humilhando diante de Deus. Verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Os cristãos da Ásia Menor, há 2000 anos, eram ansiosos. E a nossa geração? Vocês ficaram sabendo, quem percebeu que o WhatsApp hoje caiu por 45 minutos? Quem viu isso? O WhatsApp caiu. Tinha gente assim, WhatsApp, 2 chequezinhos azul. Eu estou mandando só tá um chequezinho, não está nem chegando no outro. Tinha gente assim. Aí, estou sabendo que estão migrando tudo para o Telegram, vai para o Telegram. Eu falei, gente, a gente está em guerra. É o pessoal que não sabe viver mandando um telegrama, mandando uma carta. É tudo, tem que ser agora, tem que ser rápido, tem que ser logo, tem que acontecer. 9 mães não vão parir uma criança em 1 mês, mas as pessoas querem tudo para ontem. Tem que ser no tempo certo.
E a gente é ansioso, hein? Ô povo ansioso. Uma vez, uma menina de 14 anos chegou para mim, Deus me revelou que eu vou casar rápido. Eu falei, eita Deus, hein? Deus estava, não devia ter muita coisa para fazer na hora, falou, vou pegar um negocinho aqui para ela. E ela estava achando que com 14 ia casar com 15. Não, já conversei com meus pais, eles vão ter que autorizar. Eu falei, primeiro, minha filha, você tem certeza que foi Deus? Porque às vezes não é, né? Pode ser que seja, pode ser que não seja, não estava lá, não vi, Deus não foi comigo, Deus falou para eu chegar junto e falar, ele foi ele mesmo, garante. Segundo, o que é casar rápido? Às vezes você pode, com 39 anos, conhecer uma pessoa em 3 meses casar. Casou rápido. Falou casou nova? Falou casar sem documento? Falou. Ou ansiedade? Calma. Sossega. Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A gente não lê assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega, ele vai fazer, rapidinho. Entrega. A gente é assim, Deus está aqui, está aqui, Deus, está na tua mão, Senhor, porque é o seguinte, Deus é... Não, Deus, eu confio, fui no culto fé, entreguei na tua mão, está na mão de Deus aí, grato, Deus, porque é o seguinte, a gente é ansioso, eu não vejo a hora de casar, enquanto Deus não manda a pessoa certa, eu vou me divertindo com as pessoas erradas, e Deus vai, ansioso. 2000 anos de ansiedade tem o crente, porque isso aqui não foi para a gente, foi para a gente, é impressionante, a Bíblia é linda, né? Continuemos. Verso 8, eu amo esse texto. Sede sóbrios e vigilantes. Diga sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aí os novos convertidos vão ficar danados, né? Que ruja o leão. Aí você fala, peraí, mas é o diabo que ruge? Porque tem hora que o leão, o diabo, tem hora que o leão é Deus. Aceite isso e toca o barco, tá? Tem hora que o diabo é o leão, tem hora que o diabo... Jesus vai ser o leão da tribo de Judá, mas tem muito leão, tem leão para todo mundo, tá? Então, vi um leão, tive uma visão de um leão, falei, rapaz, em que contexto? Fala mais aí, né? Mas a Bíblia vai dizer, seja sóbrio e vigilante. Eu gosto muito do termo fé equilibrada por isso, eu falo isso o tempo todo, toda vez que você entrar no meu YouTube, no Instagram, onde for, vai estar lá, fé equilibrada. A cruz é um símbolo de estabilidade. Ela não tomba nem para a direita nem para a esquerda. Estou falando de política não, viu gente? Guarda isso aí, tá? Isso é problema de vocês. Estou falando de equilíbrio. A cruz é estável. A Bíblia fala, seja sóbrio. Ser sóbrio aqui não significa, não manguaça não fica bêbado não. Não, ser sóbrio é ser ponderado. É usar o seu intelecto. É fazer as coisas de forma consciente. Seja sóbrio e vigilante. A nossa fé não pode ser, sabe, de falta de vigilância. Quantas pessoas, não, mas eu estou orando, aí falta com vigilância. Como que se falta com vigilância na presença de Deus? De várias formas. Primeiro, murmurando. Tudo que a gente está falando aqui é seja grato. Murmurou, a minha bênção é o púlpito, é minha bênção. Estou na presença de Deus sendo grato. Aí estou indo, aí murmurei, luta, tribulação, vida, céus, Satanás. Não, amém, glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor, por tudo. Ai, que inferno, luta desgraçada, velho. Irmão, sossega. Isso é falta de vigilância. Às vezes você está com um projeto, você sai contando para todo mundo, porque está ansioso. Não, estou contando para os irmãos orar. A maioria não vai orar. Credo. Por quê? Vai orar quem é íntimo, quem é de verdade, quem está junto, quem está ali comendo sal contigo. Seja vigilante. Sóbrio. Por quê? Que o diabo, como um leão que ruge, está procurando o quê? Alguém para, quem que ele vai devorar? Quem tiver de guarda baixada, tiver ali dando sopa, não tiver vigilante, tiver pronto para levar o bote, então toma cuidado,
Porque às vezes você pensa, não, eu vou para a igreja, eu faço parte de um GC, eu tomo Santa Ceia, eu estou na bênção, glória a Deus. Aí você vai abaixando a guarda, vai dando brecha nos Instagram da vida, nos TikTok, nos YouTube, nos trem aí que não compensa, e começa a fofocar, falar mal da vida dos outros, reclamar, curtir coisa. Eu fico triste quando eu vejo algumas coisas envolvendo figuras do nosso lado, do cristianismo, né? E eu vejo crente curtindo, né? Não curte isso aí não, meu irmão. Pô, que isso, vigia. Eu sou da época que a minha mãe, a minha avó falava, vigia na terra, né? Eu pensava, uai, nunca fui para Marte, né? Mas estou na terra, vou vigiar na terra, né? Não entendo, mas hoje eu entendo, vigia, seja vigilante, vigilante. Quero casar, vigia com beijo na boca, porque ligou em cima, acendeu embaixo, natural, você faz, isso é bênção, tá, é sinal que está funcionando, que bom, né? Mas vigia, né? Está namorando, não casou, João 7,53, o que está escrito em João 7,53? E cada um foi para a sua casa, né? Não, vamos ali não, vigia. Então seja sóbrio e seja vigilante, porque o diabo quer te morder. Isso é ser grato, porque quando eu sou grato a Deus, eu consigo ser sóbrio. Ah, a situação está difícil. Não, mas louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus, então é isso que tinha que acontecer. Talvez não era o que eu queria, mas amém. Verso 9: resisti-lhes firmes na fé. Aonde que eu tenho que resistir firme? Na fé. Parabéns, porque você está no culto. Fé. Certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Quantos de nós não pensamos, esse problema só eu vivo? Você está dizendo que você não sabe o que eu estou passando. Pedro disse, sofrimentos iguais aos vossos estão acontecendo pelos seus irmãos espalhados pelo mundo. Você é a única pessoa que passou problema financeiro até hoje dentro do movimento protestante. Escreve um livro, hein? Escreve um livro. Quantas mulheres querem engravidar? Mas é um problema, é um desafio, é uma luta. Muitas mulheres já passaram por isso na igreja, muita, e estão passando e vão passar. Meninas de 4, 5 anos hoje vão crescer, vão casar e vão descobrir que vão ter dificuldade. É um problema, vai passar. Problemas no casamento. Eu não quero nem me abrir não, eu queria conversar lá, mas só você passou problema no casamento, hein? Que escândalo, hein? Eu não sei qual é o seu problema, mas tem uma meia dúzia de gente passando a mesma coisa. E isso é para nos fortalecer, porque nós somos igreja. Porque Deus não escolheu uns para ser top das galáxias e outros, você não, você, meu irmão, na roleta lá da sorte, tu caiu no azar. Não é assim que funciona o evangelho, não. Então seja grato, porque problemas como esse já passamos. Nós passamos desafios nessa igreja aqui, que a Lagoinha Matriz lá em PH passou há 20 anos atrás. Que outras igrejas batistas, Assembleia de Deus, em outros estados também passam a mesma luta, porque isso é um padrão. Deus quis assim. Então você não é menos amado porque está passando essa luta, não. Deus te ama. Só seja grato. Verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Que coisa linda. E quem vai fazer isso? O Deus de toda graça. O que é graça? Graça. O cara é mais engraçado. Não. Graça. Favor imerecido. Você já ganhou um presente, você fala, eu não mereço. Graça. Eu não te conheço perfeitamente. Conheço alguns, mas não conheço todo mundo. Mas eu tenho certeza que você merece o inferno. Sabia? Eu posso garantir. Não te conheço, mas teu lugar é o quinto dos infernos, é o que você merece.
queimar eternamente no fogo ardente enxofre, do lado do capeta, abraçado Satanás ali. Sabe por que eu sei disso? Porque a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Inclusive eu mereço quintos. Porém há uma graça, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, que há em Cristo Jesus. E isso, não vem de vós, é dom de Deus. A Bíblia diz que o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou. Rapaz, imagina, a gente teve o congresso do Diante do Trono. Está o Paixão e o Roberto, eles ficaram aqui na frente, para cuidar do trabalho mais insalubre que tem, ficar na frente aqui cuidando. Aí chegava alguém e falava assim: não, eu sou convidado da Ana Paula. Opa. Não, eu sou convidado da senadora. Opa. Ah, sou convidado do fulano. Opa. Quem chamou? Quem chamou? A Ana Paula falava: opa. Foi o Gustavo. Opa. Ah, pastor essa. Opa. Quem chamou? Ah, legal. Quem te chamou então? Você leu aqui? O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou. Você foi chamado em Cristo. Ah, por que o diabo não gosta de mim? Ele vê o selo de Cristo na sua cara. Você é imagem e semelhança de Deus. Ah, o diabo não tem nada contra mim, não. Não? Então tem alguma coisa errada. Não, eu e o diabo somos, de boa. Não. Ele tem que te odiar. O diabo não pode gostar de você nem um pouco. Por quê? Porque você foi chamado por Cristo. Ah, mas lá no trabalho eu sofro perseguição. Parabéns. Ó que novidade, outras pessoas espalhadas pelo mundo, pela irmandade em Cristo, passam a mesma coisa, porque nós fomos chamados por Jesus, e o diabo não vai gostar de ninguém que é chamado por Jesus. Se o diabo tem se levantado contra você, isso é um bom sinal, isso é um sinal que você está do lado certo. Depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Isso aqui é uma pregação inteira, eu vou pular. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que confiança. Domínio é a gestão de tudo, é o controle de tudo. Ele tem um domínio. A gente está vendo essa luta terrível, covarde, da invasão da Rússia sobre a Ucrânia. O que o Putin quer? Domínio sobre a Ucrânia. Tem um ano e tanto, e não conseguiu. Deus tem o domínio. Quando eu murmuro, eu estou dizendo: eu não acredito que Deus tem o domínio. Quando eu reclamo, eu estou dizendo: o domínio é uma queda de braço. Ora está com Deus, ora está com o diabo. Tem gente que acha que diabo e Deus é um fla-flu, que está aos 45 do segundo tempo e está 2-2. Vai que o VAR chama e anula um gol nosso, e o diabo ganha. Não é assim que funciona. Deus tem o domínio. Quando você passar por um problema, você lembra: peraí, Deus tem o domínio dessa situação. Ah, mas o diabo, Deus tem o domínio dessa situação. Ah, mas o meu casamento, Deus tem o domínio do meu casamento. Ah, mas Deus tem o domínio dos meus filhos. Ah, meu trabalho, Deus tem o domínio do meu trabalho. Deus tem o domínio de tudo que é meu. Por quê? Porque eu sou dele. Deus tem o domínio de tudo que é seu. Por quê? Porque você é dele. E o que eu tenho que fazer então? Seja grato. Agradeça ao Senhor. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar. E agradeça ao Senhor. Deus, eu creio, eu vou agradecer. Eu recebi o resultado de um exame que o diabo queria que eu murmurasse. Não, eu vou agradecer. Ah, eu reprovei numa prova que eu estudei tanto. Eu vou agradecer. Ah, eu tomei o toco da mulher amada. Eu vou agradecer. Ah, vai que foi um livramento, né? Quem sabe? Só agradeça. Ah, então eu tenho que ter uma fé de conformismo? Não. Eu reprovei na prova, vou agradecer a Deus e vou estudar o dobro. Ah, e o toco que eu levei? Eu vou agradecer a Deus, na próxima eu vou com dente escovado. Vai que era o bafo. Vou tentando. E se eu vencer? Graças a Deus. E se não for do jeito que eu quero? Graças a Deus. E se cumprir do jeitinho que eu anotei no meu caderno de oração? Graças a Deus. E se for completamente o contrário? Graças a Deus. Não importa o resultado. A Deus
seja a glória por tudo. Essa é a vida de um cristão saudável, que é grato por Deus, que confia, que está tranquilo. Deus tem um domínio. Barco, a tempestade, Deus tem um domínio. Ele obedece, Ele manda, Ele desmanda nesse mar aqui. O mar obedece Ele, o vento obedece Ele. Ele tem um domínio, Ele tem um domínio. Feche seus olhos. Vamos adorar a Deus, vamos louvar o Senhor. Enquanto você canta, visita aquela área da sua vida que é mais difícil agradecer. Não, ó, pelo meu casamento está massa. Pô, mas meu filho está doente. Agradecer por isso. Agradecer por isso não significa que você está feliz com isso, mas significa que você rende graças a Deus, ao Deus que tem o domínio para mudar essa situação, ao Deus que tem um revés, que pode mudar, que pode virar o rumo dessa história. Visita ali aquela área. Ah, mas eu estou mal de grana, minha vida financeira. Que zoado. Seja grato, porque enquanto você for grato, Deus vai te dar uma diretriz, uma direção para você tomar uma decisão inteligente, assertiva, para renegociar uma dívida, para abrir um negócio que vai prosperar ainda mais, para tomar uma decisão estratégica. Eu não sei, eu não sou Deus, mas Ele é Deus. Agradeça ao Senhor.